Queria então, Joãozinho, avisar para as pessoas em casa que não foi um boicote, que nós tivemos queda de energia na nossa região aqui, ok? Voltamos ao ar com a nossa sessão ordinária. E aí nós estávamos no início, nosso tenente, o Paulo Roberto, né, que está falando sobre o acidente de trânsito. Então vamos continuar, faz favor, obrigado. Ok. Então, continuando, gente, nós falávamos do quinto item ali, que é a identificação das causas geradoras desses desastres ou sinistros, né, automobilísticos. E a gente aproveita a oportunidade para passar a seguinte mensagem: nós não acreditamos que existe acidente de trânsito. Desde quando nós assumimos o comando do pelotão, nós estamos insistindo nessa tecla. O que acontece, na verdade, são sinistros, são desastres de qualquer nome, porque o acidente, via de regra, é algo que não se pode prever. E se você for analisar todas as situações que acontecem, você vai perceber que sempre tem um ingrediente humano, onde decorre de imprudência, negligência ou imperícia, que acaba redundando na perda de vidas, né? Então, esse ponto é muito interessante para nós. A próxima tela vai nos falar justamente da nossa área de atuação, né? E ali ela retrata São João del Rei no centro. Nós atendemos a 18 municípios, uma população de 223 mil pessoas aproximadamente, uma área de atendimento de 7.222 km², né? Em extensão de rodovia são 512 quilômetros. O nosso pelotão atende toda essa extensão que está proposta ali, e nós temos a obrigação de salvaguardar vidas no trânsito e na questão ambiental. Os dados gerais que eu ressaltei inicialmente de acidentes no Brasil, né, nós vemos aí que o Brasil, naquela relação ali, ocupa o 5º lugar. Dados oficiais morrem em torno de 35 mil pessoas por ano. Os dados não oficiais da conta de 42 a 45 mil pessoas por ano, né? Pode passar? Isso aqui é muito rápido, é só para pensar, né? Pode passar essa também, que na verdade ela só repete. E aí nós trouxemos essa cena impactante para começarmos a pensar sobre a questão, e a gente vê que nós podemos e devemos mudar essa realidade, né? São situações como essa que nós deparamos no dia a dia de trabalho, situações que poderiam perfeitamente terem sido evitadas e não foram, em função daqueles 3 itens que eu citei anteriormente: negligência, imprudência e imperícia. E para todos nós que já entramos aqui, depois eu vou até pedir para a televisão focalizar. Sim, nós vamos continuar falando isso aí, sobre essa questão. Mas para a televisão depois, por gentileza, se tiver condição de focalizar, nós temos alguns instrumentos que nós temos utilizado, como a Operação Comboio, algumas placas que a gente idealizou, meu vereador, justamente para fazer frente a essas questões, né? E temos trabalhado, temos reduzido alguma coisa, mas ainda é pouco diante daquilo que nós queremos. Por favor? Então, balanço comparativo do Campos Advertentes 2012-2013, vai. Em 2012 foram registrados 471 acidentes. 2013, 485. Nós tivemos um aumento de aproximadamente 3% nesses anos que nós estamos enfatizando. O número de vítimas de ferimentos em 2012 foram 356 pessoas feridas nesses acidentes. E tivemos em 2013 342, uma redução de 4%. Vítimas fatais, em 2012 nós tivemos 36 pessoas do nosso convívio, 36 pessoas que têm de uma forma ou de outra ligação com essa região nossa, né? Tanto é que vieram a falecer aqui, e enquanto em 2013 caiu o número para 26. Aí nós tivemos uma redução de 28%, ficamos bastante felizes, porque se percebe que em números totais foram 10 pessoas a menos que morreram nesse período. Mas como eu disse inicialmente, ainda é pouco, muito pouco. Se você imaginar que uma dessas pessoas, se fosse seu parente, se fosse seu amigo, se fosse um chegado, você ia ver a falta que a pessoa está fazendo para você. Então é algo para a gente refletir, algo para a gente mudar, é algo que nós temos de alguma maneira propor mudanças, quer seja na questão legislativa, e aqui nós temos pessoas com competência legal para fazer algumas mudanças, nós sabemos, para propor mudanças, né?
E se for questão operacional, sugestões para que a Polícia Militar desenvolva de uma forma mais efetiva o trabalho, nós estamos abertos também a sugestões, mas o certo é que nós não podemos continuar com esses números. E aí é só uma representação gráfica, né, daqui do quadro anterior, onde a gente coloca lá o número de acidentes, ele é apenas acidentes, que tinham vítimas fatais. Em 2012 foram 30, em 2013, 23. Pode passar? Pode passar essa também, apenas local de sinistro. A maioria dos sinistros ou desastres acontecem em rodovias federais. Essas cidades que circundam São João do Rei, elas são contempladas por duas rodovias federais. A 265, essa que faz São João do Rei para Barbacena ou São João do Rei para Lavras, é uma rodovia federal, mas é delegada ao Estado. Então a competência de fiscalizar, de tomar todas as providências relativas à segurança é nossa por meio dessa delegação. E é justamente a rodovia onde mais ocorrem os desastres automobilísticos, né? Anteriormente, algum tempo atrás, questionava-se, falava muito da qualidade das rodovias. Eu tenho pouco tempo de região e de São João do Rio região, tem 2 anos que eu estou aqui, mas tem notícia que antigamente a estrada era muito ruim, tinha muito buraco, etc, etc. Não estou aqui para defender a administração do governo quando diz respeito à manutenção das rodovias. Mas o que eu preciso registrar nesse momento é o seguinte: hoje as rodovias estão boas. Nós somos testemunhas disso. Você pode pegar seu veículo agora e deslocar até Barbacena, você não vai achar um buraco na via mais. Mas em compensação, não sabendo lidar com essa nova realidade, muitos motoristas têm abusado no quesito de velocidade e aí então não têm se envolvidos nesses desastres e ceifado várias e várias vidas. Então a maioria dos sinistros ocorrem nas rodovias federais, né? Aquele que está em verde são as rodovias estaduais, que é a 383 faz São João do Rei para o trevo de Murtinho, né, que vai ligar na 040, e algumas rodovias que nos ligam, por exemplo, da 265 até Nazareno. Temos algumas outras rodovias estaduais onde o índice de acidentes é menor. E temos os acessos, né? Por exemplo, da 383 até Prados, aquele acesso também são vias fiscalizadas pelo nosso pessoal. Pode passar? Ah, não, por gentileza, volta. Causas presumíveis, né? Quais são as causas? Por que nós fizemos um estudo para tentar entender o porquê que tem acontecido esses desastres, né? Onde tem acontecido, os horários. Nós fizemos um levantamento bastante específico acerca dessas questões, justamente para fazermos ações pontuais nos trechos que nós levantássemos para tentar minimizar o problema. Então nós temos ali como principal causa de acidentes e de sinistros com vítima fatal a falta de atenção, com 172 casos em 2012, 121 em 2013. Essa falta de atenção é justamente o atender o celular quando está dirigindo, né? Trocar a música do aparelho, para quem não tem controle remoto, mesmo quem tem, quando está conduzindo o veículo, manter a distância, não manter a distância necessária entre um veículo e o outro, não enfatizar a questão da tangência da curva e entrar na curva de forma inadvertida e depois não dar conta de concluir a curva. Então tem várias causas que são maculadas, que são registradas como falta de atenção, né? Mas nós temos, com vítima fatal, especificamente, a ultrapassagem e o local proibido. Por isso que nós temos colocado as viaturas em pontos específicos da rodovia e temos feito blitz repressivos mesmo, a palavra é essa, no sentido de fazer com que o condutor entenda que não pode fazer ultrapassagem no local proibido. Que todas as vezes que ele faz a ultrapassagem no local proibido e que essa ultrapassagem não dá certo, vai gerar um risco de sinistro e vai gerar morte, né? Então nós temos trabalhado muito essa questão e também a questão do excesso de velocidade. Mais uma vez eu faço alusão ao radar que nós conseguimos trazer para a região e estaremos utilizando, já estamos e estaremos utilizando de uma forma ainda mais intensiva para fazer frente a essa questão da velocidade compatível para o local. É interessante entender, Sr. Carlos Zanora, a questão da velocidade compatível para o local, que de repente o motorista está andando a 80 km ao mês, 80 km apenas. Fala, mas eu estava a 80 km, por que eu não consegui fazer a curva? Porque aquele trecho específico era 60. Então,
não basta apenas você estar numa velocidade considerada por você baixa, você tem que considerar a via e tem que considerar o veículo. Você fazer uma curva a 60 km de Fusquinha, é mais difícil fazer a curva a 60 km, sei lá, mano, fala um carro bacana, hein? Fox, alguma coisa, vamos fazer propaganda de carro aqui. Então, nós temos que dirigir com inteligência. Né? Na verdade, talvez a grande sacada dessa questão é dirigir com responsabilidade, né? Dirigir com inteligência. Né? Pode passar aí. Tem a questão da embriaguez, mas eu vou deixar para falar no finalzinho. E vocês já estão acabando, viu, gente? Balanço comparativo 2013-2014. Agora, apenas os primeiros 45 dias deste ano, comparado com os primeiros 45 dias do ano passado. E a gente usa sempre o mesmo período como referência, porque normalmente as mesmas atividades humanas que acontecem em determinado período do ano vão se repetir no ano seguinte. Então fica mais fácil da gente comparar. Por exemplo, o primeiro trimestre, tem o carnaval, que vai impactar diretamente na nossa atividade, enfim. Mas como essa reunião nossa seria hoje, né, e eu precisava trazer alguma coisa mais recente ainda, eu preferi utilizar então esses primeiros 45 dias. Vamos lá? Então, gente, em 2014, nós tivemos já registrados 67 casos, né, só nas rodovias, em detrimento de 55 de 2013. Ou seja, esse ano já aumentou o número de sinistros na rodovia. Vítima fatal. Até dia 15 estava a mesma quantidade. Nós tínhamos 2 mortes em 2013 e tínhamos 2 em 2014. Estou falando tínhamos porque ontem nós infelizmente tivemos mais um sinistro envolvendo morte, até um professor, uma pessoa, pelo que consta lá, muito querida da sociedade, um pai de família, uma pessoa exemplar, mas que infelizmente veio perder a vida, e a fotografia e alguns dados da ocorrência estavam na frente, em função de algumas questões que nós já citamos aqui. Acidentes com vítima, nós tivemos 20 em 2013 e já passou para 40 em 2014, né? E sem vítima é o único que diminuiu aí de 32 para 25. Acidentes, né? E ali nós nos permitimos escrever acidentes, mas vale a concepção e a ideia de que acidente de fato não existe, eu insisto nisso, fatais em 2013. Aqui nós temos casos específicos mesmo, assim, com dia, data, hora, preservamos logicamente o nome das pessoas, por questões, né, de ética mesmo. Né? Mas está ali, ó, BR-494, é uma rodovia federal delegada, no trevo de Itápolis. Condutor no caminhão, transitando sentido Itápolis, deparou com um veículo palha adentrando a rodovia e sendo colhido na traseira pelo veículo Renault, momento em que veio abarroar o Fiat, tendo a condutora do Fiat entrado em óbito no local. Isso foi dia 28 de janeiro de 2013, o tempo estava bom, era de manhã, e a vítima, coincidentemente, também era uma professora de 42 anos de idade. Né? Próximo. Esse caso específico eu me lembro como se fosse hoje. Uma cidadã perdeu o controle direcional, colheu o veículo, isso foi na 265, colheu o veículo que vinha no sentido contrário, né? E redundou em morte também, uma vítima de 41 anos de idade, pessoa trabalhadora, pessoa nossa, pessoa da nossa terra, né? Próximo. Esse foi envolvendo uma motocicleta, né? Esse foi na BR-265. Esse eu confesso para vocês que não me lembro exatamente como se foi não, mas como está escrito ali, foi dia 25 de fevereiro do ano passado, a vítima tinha apenas 24 anos. Notem que a idade, né, se bem que não tem idade para morrer, ainda mais numa situação dessa. Né? Se fôssemos pensar nisso aí, nós tínhamos que viver no mínimo 600 anos, porque dá para evitar, são mortes que são evitáveis. Próximo. BR-265 de novo, caiu em 272, acidente envolvendo 4 veículos, o caminhão transitava sentido São João del Rei Lavras, quando deparou com um Gol que transitava sentido oposto, totalmente desgovernado, vindo abarroar a lateral esquerda do caminhão, invadindo a contramão direcional, abarroando um Ford K, sendo o veículo Ford K colidido na parte traseira
do caminhão, olha só que confusão, tendo o passageiro do Gol entrado em óbito no local, né? E nesse dia o tempo chuvoso. E alguns podem falar, a vítima tinha 65 anos, e alguns podem falar, mas com chuva a tendência de aumentar os desastres é maior. Realmente é maior, você tem razão. Então, em função dessa possibilidade, diminua a velocidade, né? Antes de uma velocidade ainda mais segura, guarde distância e segurança, porque com chuva a tendência realmente é piorar a situação. Mas nós vemos, e quando vemos as nossas questões estatísticas, a maioria dos desastres acontece com o tempo seco mesmo, porque a imprudência ela se revela no tempo seco ou na chuva, de dia ou de noite. Um outro caso também, né? Dia 1º de março do ano passado, 2 vítimas no local, uma de 31 a 39 anos, né? Caminhão desgovernado também, o cidadão entrou mal na curva e acabou envolvendo um acidente e 2 pessoas foram embora ali. Próximo. BR-440 é um dos acessos nossos de Dores. Foi uma situação bastante complicada também. Vamos lá, a vítima iria completar 20 anos. Pode passar. Pode passar. Eu não quero ser redundante não. Mas 2013, o resumo de 2013 foi basicamente aquele. Agora os mais recentes, de 2014. Uma colisão frontal, o cidadão, ele inclusive, ele era taxista, mas no momento do sinistro, ele não estava no exercício da profissão dele, constatado no exame de alcoolemia, que ele estava embriagado, ele invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o motociclista que vinha em sentido contrário, um menino de 22 anos, perdeu a vida naquele momento. Isso foi agora, foi recentemente, né? Foi que dia? Que consenso? Dia 12 de janeiro, né? Muito recente. Próximo. Esse aqui foi indo para São Vicente de Minas, né? Uma falta de atenção, um casalzinho já de idosos, o moço com 71 anos, a esposa com 68, né? Faltou atenção para entrar na rodovia, entraram sem perceber o fluxo do veículo, veio um veículo no sentido contrário, não se ficou definido no momento, e a perícia vai falar sobre isso em tempo oportuno, se era excesso de velocidade ou não, mas o casal veio a óbito ali naquele momento. Próximo. Essa daí foi a de ontem, inclusive essa não consta no nosso comparativo que a gente fez até agora, mas eu quis trazer justamente para falar mais uma vez e chamar a atenção quanto à questão da ultrapassagem proibida. Consta que ele estava indo de São João Barroso, ele iniciou a ultrapassagem proibida, aí tinha um bitrem, ele estava tentando ultrapassar um bitrem. Veio um caminhão junto com ele tentando fazer a ultrapassagem no mesmo momento. E ele ficou preso entre os 2 caminhões e um dos caminhões tocou nele, ele caiu e veio a óbito. E realmente foi uma situação muito complicada. A família dele, nós chegamos com a família, a gente conversou um pouco. É uma pessoa que perfeitamente deveria estar conosco aqui agora, né? Então, aí nós trazemos, né, diante de tantas desgraças, por assim dizer, de tanta demanda, a gente trabalha, esse é o nosso cotidiano, a gente percebe que dá para mudar, né? Mas o que nós podemos fazer para termos um trânsito que não produza tanta desgraça? Desculpe se eu estou sendo assim, usando uma palavra tão dura, mas é a realidade. O que eu e você podemos fazer para que esse trânsito não produza tanta tristeza, né? É tanta dor, é tanto sofrimento, é tanta gente que fica pelo meio do caminho sem necessidade alguma, né? E a gente pode estar refletindo sobre essa questão. Pode ir para cá, até, né? Esse aqui, na verdade, e quando eu falo de desgraça, sabe, eu quis ligar justamente essa foto. Talvez esse tenha sido o acidente mais feio que eu já de alguma maneira atendi nos meus 28 anos de polícia. Sobrou só a perna do cidadão, só a perna. Ultrapassagem no local proibido também, né? Ele foi tocado por um outro veículo e foi arremessado por debaixo de uma carreta e sobrou só isso dele. E foi tão traumático que esse aqui eu só vou adiantar que foi realmente ali no Rio das Mortes, né? No Rio das Mortes aqui, mas a identidade dele, essas questões a gente não quer trazer. Mas foi muito feia a situação. Agora, qual que é a parte boa disso, gente? Dá para mudar, sabe? Depende de mim, depende de você, depende de cada um motorista, né? De cada pessoa que
entra, né, em seu veículo para fazer uma viagem, dá para mudar, só tem mais responsabilidade, obedecer as leis de trânsito, né, e compartilhar